E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Chega Junto. Eu quero aproveitar e agradecer a sua companhia em todos os nossos outros episódios que estão disponíveis aí a hora que você quiser assistir em todas as plataformas digitais aqui da nossa R2 Ideias. Hoje eu vou conversar com uma mulher que vive e respira comunicação. Ela é jornalista, apresentadora, empreendedora, colunista, com uma história marcada por superações. Ela mostra que informação também pode ser afeto e comunicação. Tá curioso para saber quem é? Já já eu apresento ela para vocês. Já tá até aqui do meu lado. Mas antes, eu quero aproveitar e te convidar para acessar o portal Foco no Fato. Por lá, você sabe que fica por dentro das principais notícias locais, nacionais e internacionais. Aproveita, vai lá na aba Colunistas e acessa a coluna que eu assino toda semana que se chama Zoom. Tô te esperando por lá também, beleza? Muito bem, pessoal. E a nossa conversa de hoje é com uma mulher que carrega força, talento e muita história. Ela é jornalista, apresentadora, colunista e empreendedora da comunicação. Ela transformou a sua paixão em profissão e construiu uma trajetória que dispensa apresentações. Audrey Fink Lauschner, ela mesma. Ela é mãe, avó, acadêmica, uma voz forte da nossa comunicação e minha amiga. Seja muito bem-vinda, Audrey Fink. Que honra te ter aqui, minha amiga. Saudade de você. Que maravilha poder estar aqui com você. Bom te rever. Participar desse seu novo projeto. E eu adorei poder voltar a Manaus e ser convidada para participar aqui com você. Olha que maravilha. E olha só, nós viemos combinando, digamos assim, hoje, sabe por quê? Em homenagem a ela. Afinal, a gente vai já chegar lá, mas para você que acompanhou a Fink por mais de 2 décadas na TV amazonense com o Fink por Dentro, você sabe que ela é uma mulher que gosta muito de laranja. E viemos de acordo com a identidade visual da cor do programa dela. Então, em sua homenagem, estamos Obrigada. assim, quase que iguais hoje. Quase agora, que iguais mesmo. Exatamente. Fink, vou te chamar de Fink, porque... Claro, esse é o meu nome mesmo. Audrey Fink, trabalho. muita gente chama de Audrey, mas eu, amigo ali, chamo mais de Fink, me acostumei assim. Eu queria saber... como é que era a menina Audrey Fink? Como é que foi a tua infância? Os fatos que te marcaram, o que mais te marcou naquela época, Fink? Eu tive uma ótima infância ali no bairro do Parque 10, que é o lugar assim, do meu coração, em Manaus. Eu cheguei lá com 3 anos de idade. Eu moro no Parque 10 há 50 anos. Mesmo nessas saídas de Manaus e voltando... Também teve uma época que eu morei em um outro apartamento, na Torquato Tapajós. Mas sempre nós tivemos a casa ali no Parque 10 da família, né? Sim. Que o meu pai deixou pra gente, pra família. Então, era uma época em que não existia essa tecnologia, né? Então, a gente brincava muito ali na frente de casa, na rua... Aquelas brincadeiras de antigamente, que eu não sei nem se todas as crianças hoje conhecem, né? Barra-bandeira, cemitério, essas situações. E patins, bicicleta. Então, eu vivi muito isso lá no Parque 10. Tenho muitos colegas e amigos daquela época que eu ainda tenho contato. E isso é muito bom. E às vezes a gente perde o contato, mas se reencontra. E é sempre bom lembrar. Fui uma criança que não fui muito quieta, né? O meu pai e minha mãe tiveram... Era peralta. Era muito. Muito mesmo. E sempre fui autêntica, sempre fui intensa. E sempre fui autêntica em tudo com meus pais, né? Então, assim, se alguém, chegasse, olha, aconteceu tal coisa ali, foi a Audrey. Meu pai dizia, não foi, que se fosse, eu já estaria sabendo, né? Sim. A minha mãe também. Então, assim, eu nunca fui, como a gente diria assim, sonsa. Eu sempre fui essa pessoa de demonstrar até demais a autenticidade, né? De causar alguns problemas no decorrer da vida, né? Porque quando você sempre fui autêntica na maneira de tentar não ofender ninguém. Sim. Autêntica nas minhas atitudes, nas coisas que eu tenho a apresentar, né? Ô Fink, você lembra de algum fato que te marcou assim da tua infância? Olha, eu sempre estudei ali no Idanelson, eu passei pelo Idanelson, pelo CIEC, pelo Einstein, passei por algumas escolas públicas, passei pelo Álvaro Maia. E algo que possa ter... é meio complicado, mas...
Eu nessas brincadeiras de rua, né? Um colega lá da rua estava não sendo muito honesto na brincadeira. E eu, irritada, peguei uma pedra e joguei. Mas ele estava muito distante. Eu joguei com raiva, mas não para acertar a pessoa, sabe? Sei. Daí esse colega quebrou a cabeça, a pedra acertou. E eu fiquei arrasada, né? Que eu machuquei uma pessoa, minha mãe teve que levar, ainda era a Santa Casa, o pronto-socorro da Santa Casa, que a minha mãe levou com os pais, o garoto para pontuar e tal. Antes da minha mãe sair, eu peguei aquela surra da mãe, né? Que naquela época não tinha. E quando meu pai chegou, eu novamente peguei outra surra, né? Então, assim, foram 2 surras que me marcaram muito na vida. E eu achava que eu tinha que resolver isso mais uma vez com o colega, porque eu apanhei 2 vezes e não era justo. Então, assim, aquilo não estava certo e tal, eu reivindicando isso aí com a minha família, né? Mas, assim, foi isso que eu acho que marcou. Eu fiquei com uma boa fama com os colegas, então eu podia determinar, né, as coisas das brincadeiras. É mesmo? Fiquei com essa folga, assim, de que as pessoas ficaram receosas, né? Mas, assim, foi coisa de criança, eu jamais quis machucar, né, o colega. Eu só joguei, assim, de raiva, porque eu tinha... Não foi intencional. Não foi intencional e ficou isso, que eu acho que não foi legal. O trauma da escola também, que eu tive que fazer uma escola particular com uma professora para aprender tabuada e foi no bolo. Então, até hoje, eu tenho muito problema com matemática. Eu não acho que naquela época era assim, né? Hoje são outras situações. Então, eu acho que foi uma coisa negativa que eu vivenciei, foi isso, do bolo. Bolo mesmo, aquela palmatória, né? Eu ainda peguei essa época. Eu peguei essa época. Era uma época em que... Eu acho que esse foi o único lado, assim, eu acho que me deixou com trauma, que eu superei, né? Mas não sou muito boa de matemática até hoje. Você não é de exatas. Não sou. É de humanas. Não sou. Sempre fui comunicativa, sempre fui de conversar com qualquer pessoa. Isso aí já dá gancho para nossa próxima pergunta. Porque você é uma comunicadora nata, já há mais de 20 anos, né, de história aqui na nossa cidade de Manaus. Já passou por várias TVs, inclusive TVs nacionais, né, com o programa Fique por Dentro. Mas antes de chegar lá, como é que surgiu o teu interesse por comunicação? Eu li que você tinha como inspiração a Leda Nagli, uma excelente jornalista. E meio que tudo estava interligado, né, Fink? Porque o teu avô, ele fazia parte do jornal A Notícia, né? Exato. Foi dali que surgiu o teu interesse por comunicação? Olha, quando a Notícia, se eu não me engano, foi em 74, né? 74. Que eu acho que foi fundada. Eu nasci em 72, mas eu não tenho lembrança do meu avô nenhuma, né? Só fotografia. Então, assim, o comendador Fink, ele montou a Notícia, fundou, mas em seguida ele faleceu. Quem tomou conta da Notícia foi o genro do meu avô, meu tio, o Andrade Neto. Então foi ele que deu continuidade nesse projeto do meu avô. Sim. E hoje quem detém, não sei se pode falar nomes aqui, hoje pode, quem detém todo o acervo do jornal A Notícia é o Durango Duarte. Ele tem, né, no Instituto Durango Duarte, ele tem isso. Ele é uma pessoa muito simpática comigo, muito, muito acessível. A gente tem um projeto aí para o portal Fique por Dentro de a gente inserir o jornal A Notícia, né? Vai ter um espaço no portal Fique por Dentro sobre a notícia. Os arquivos, digamos assim? Dos fatos que marcaram aquela época? Exato. Ele conversou, autorizou. Em breve a gente vai estar colocando isso no portal. Eu agradeço assim, imensamente esse carinho dele, né, em colocar disponível esse material, né, do jornal do meu avô. Pois é, e o teu interesse por comunicação? Sempre tive interesse em telejornal. Oh, que legal. Sempre gostei de assistir, fui acostumada a assistir o telejornal em casa. Na hora do telejornal era silêncio, que o meu pai assistia. E o Fantástico, então, assim, na TV, o que sempre
eu gostei foi da Leda Nagli, o jornal Hoje. Então, assim, meu horário da escola, ou se eu estava de manhã ou à tarde, era complicado, porque eu não queria perder o jornal Hoje com a Leda Nagli. Ela foi a minha inspiração, Marília Gabriela também. E então, assim, elas foram realmente o que me inspirou. Os olhos brilharam, assim, quando você assistiu o jornal, e você se identificou e falou, quero seguir essa carreira para mim. De televisão. De televisão, que legal. Agora, Fink, a tua trajetória na comunicação, ela é extremamente intensa e extensa, não é não? Olha só aqui, eu precisei colocar na ficha, porque não tem como decorar. Ela é assessora de imprensa, produtora, diretora e apresentadora. Qual é o maior, de todos esses que eu mencionei, qual é o mais desafiador para ti? Eu não digo que é o desafiador. Todos eu acho que foram desafios. Sim. Porque, assim, eu não tive tempo de passar por por mais que eu tenha feito a faculdade, quando eu fui fazer faculdade, eu já era separada, eu já era mãe. Então, tem todas essas situações. Então, assim, eu tive que aprender tudo na marra. Eu não tive muito tempo de passar pelo laboratório. Eu não tive. Esse tempo não aconteceu para mim. Então, quando eu iniciei, a minha primeira oportunidade foi a Gimene Brito que me deu, através do fotógrafo Barros, em memória, uma grande pessoa para a sociedade, para o Amazonas. E aí eu estava no casamento da filha do Barros, da minha amiga de infância, as filhas dele. E eu conheci a Gimene lá, ela já tinha a revista, eu já fazia faculdade. Gimenes é proprietária da revista Amazon Viu, que foi fortíssimo, faz parte da história da comunicação do nosso estado e do norte, de todo o nosso norte. Então, assim, aí eu estava no casamento, a gente estava de longo e tal, muito bem vestida, aquela situação que era apropriado, e ela precisava, como não existia tanta situação como hoje de tecnologia, ela precisava ir até o aeroporto, entregar um material para alguém que abordar as pessoas que fossem para Belém, porque a redação era em Belém. Sim. Para o fechamento da revista, ela precisava mandar um material. Uhum. E aí ela acabou, nós nos conhecemos, eu disse que eu ia com ela até lá, que é para ela não ir só, né? E eu fui. E ao chegar lá, eu não tive nem um pouco de situação de estar com vergonha, porque eu tinha saído de um casamento, estava no aeroporto, de longo e tal, e comecei a abordar as pessoas e resolvi tudo para ela, rapidamente, para ela encaminhar o material, e ela ficou olhando a minha desenvoltura, tudo isso, perguntou onde eu trabalhava. Na época eu trabalhava na SRB SEDUC, que é a Associação dos Professores do Estado do Amazonas, e aí eu estava saindo de lá, aliás, eu já tinha saído, eu já estava saindo. Aí ela me convidou para trabalhar com ela, para vender a assinatura da revista. Sim. E aí eu disse assim, bom, a minha oportunidade de entrar é agora. Seja vendendo... O importante era eu estar no ambiente da comunicação, que era o que me interessava, né? E eu entrei, então, assim, fechei um contrato com a SRB SEDUC, que eu tinha acabado de sair de lá, em que os professores poderiam adquirir a revista, que era importante o conteúdo da revista da nossa região, e descontado em folha. Então, eu já comecei a vender bastante assinatura de revista. Em seguida, ela me levou para a área de comercialização dos espaços, né, da revista, né, a área de publicidade, os espaços. E aí ela me deu a oportunidade de escrever a Manaus Acontece, que era sobre cultura, e uma coluna social. Então, foi daí que tudo iniciou. E tudo que eu aprendi porque eu sou uma empresária, eu sou uma pessoa de uma produção independente. Então, tudo que eu aprendi para negociar, tudo foi com a Gimene. Ela foi, assim, a minha... Fada madrinha. A minha fada madrinha. Inclusive, depois eu recebi um convite para representar uma revista carioca. E eu estava com ela disse, vai, não conflita com a minha. Se não der certo, tua porta está aberta, tu pode voltar. Que foi o que aconteceu. Eu fui... O formato deles não era muito com o que eu costumava trabalhar.
Trabalhei 3 meses com essa revista, fui muito bem sucedida, mas entreguei para uma outra pessoa e voltei para a Gimene. Ou seja, você estava no lugar certo, na hora certa, ali num casamento de longo, Exato. como você bem mencionou, e aí você viu todo aquele movimento, ela confiou em você e você rapidamente agiu, vendeu assinaturas. Exato. E assim começou a tua carreira na comunicação. Olha que legal. Antes de falar do Think por Dentro, você também passou por alguns programas de televisão, né? Foi. Já era a tua meta? Já estava assim na listinha? Eu tô na revista aqui impressa, escrevendo aqui, etc., mas eu quero televisão. Era a minha meta. Eu tive a oportunidade de trabalhar no programa do Figuras, com a Conceição, me deu essa oportunidade. Eu trabalhei na produção, aprendi bastante com o que é vivenciar mesmo uma produção de TV, de uma produção independente, que não é a mesma coisa de uma estrutura de uma televisão, né? Então, você tem que se virar nos 30 a todo momento. Verdade. E aí eu aprendi um pouco com a Conceição, e aí com a Ceissa, e aí com o Zezinho. Eu tive a oportunidade de conviver com o Zezinho, uma pessoa sensacional. E aí depois eu fui pro Visão e Motivação, e aí eu saí e meti a cara para montar o Think por Dentro. E quem me apoiou muito no começo foi o meu professor de jornalismo, Daniel Tonis, que foi o Ulisses Varela. Um grande beijo pro Ulisses, que até hoje a gente tem uma amizade muito, muito forte. E tudo que eu vou desenvolver, eu sempre converso muito com ele, né? Então, foi quando eu fui montar o Think por Dentro. Agora que a gente vai falar disso. Com a cara e a coragem. Agora que a gente vai falar disso. O Think por Dentro, ele ficou no ar na TV aberta, me corrija se eu estiver errado, por quase 2 décadas, né, pessoal? Exato. O Think por Dentro faz uma baita ligação com o nome dela, né? De quem foi a ideia? Quem escreveu o nome do programa? O formato? Você já tinha tudo ali na cabeça? O formato, sim. O nome, não. E aí a filha de uma amiga minha, a filha da Elisena, que eu trabalhei também no Sindifisco como assessora de imprensa, trabalhei com Kennedy Marques, eu trabalhei em alguns lugares de assessoria de imprensa. Aí a filha dela, Ellen, disse assim: tem que ser o teu sobrenome. Que tem que ser com o teu sobrenome. Aí surgiram vários, e o primeiro que ela colocou foi o Think por Dentro, para dar a ideia de Fique por Dentro. E aí foi unânime, assim, todas as pessoas das quais eu apresentei optou por esse. E aí quem fez a minha logomarca foi o Panda, que já faleceu, a identidade visual, com o Irã Cavalcante, editor, que é um grande amigo. E aí foi em homenagem ao Hans Donner. O primeiro giro da abertura do Think por Dentro é aquele giro do relógio dos 500 anos, que foi a maior criação para o Hans e que não foi tão bem reconhecida como as outras criações. E essa foi dele, né, para ele. E as outras criações dele foi para a Globo, né, e para os outros clientes dele. E essa não foi. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no Areaú, com exclusividade, ele estava lá com a família, a esposa, as crianças. Foi uma homenagem em vida que ele recebeu, que graças a Deus ele está vivo, mas poucas as pessoas recebem uma homenagem dessa em vida. Geralmente acontece depois, né, que a pessoa já partiu. Então eu tive a oportunidade de mostrar isso a ele. E fiz essa matéria com ele. Ele me cedeu todo o material dele, que nós falamos sobre a trajetória dele, tudo. E ele me cedeu todo o material com autorização da Rede Globo. Eu tenho essa autorização vitalícia que eu posso utilizar em qualquer lugar. O plim-plim da Globo, as aberturas, que foi na época da novela Favorita. Então, até aquela época, eu tenho todo esse acervo do Hans, que foi na época em que eu fiz a entrevista. Aquele do plantão da Globo, tudo. Então, assim, do intervalo, tudo eu tenho, que ele me passou, e a gente fez uma matéria que o Amazonsat não veiculou, mesmo com autorização, mas eu sou grata ao de Siquinha, que autorizou quando nós estávamos na Rede TV, mesmo porque na época que eu fiz, o meu programa era de 1 hora, que não foi autorizado. Depois eu passei para o programa de meia hora na Rede TV. Sim. O de Sica autorizou a veiculação, mesmo sendo eu não estando de meia hora, ele me deu mais meia hora para que eu concluísse e fizesse
veiculação dessa matéria. Olha que legal, para que fosse exibida essa entrevista exclusiva com o Olha, Russo. na época foi assim um boom, porque as pessoas não sabiam se estavam na Rede TV ou na Globo, porque estavam no canal da Rede TV e entrava o intervalo do programa com a minha vinheta e com a vinheta da Globo. Sabe? Caramba. Então, assim, Manaus toda ficou comentando, foi muito legal. Acho que foi uma das coisas mais legais que aconteceram na minha trajetória. E aí você teve a ajuda lá do Panda, do Irã, na identidade visual do programa, e o formato já era bem estabelecido na tua cabeça, que seria entretenimento. Entretenimento, variedades, falar de coisas boas. Eu gosto de falar de coisas boas, e principalmente turismo e gastronomia. Você gravou durante muito tempo no Areaú, né, Fê? Foi. Você tem Foi uma belíssimas marca. imagens, eu acho, nos seus arquivos. É, né? grandes pessoas, artistas, peguei algumas exclusivas. Dr. Bactéria, alguns artistas, aqui, o comandante Hamilton, várias pessoas assim, nacionais e internacionais, a gente teve oportunidade Passaram também. pelo Fique por Dentro. E as pessoas que eu convidava e que o cenário do nosso programa durante muito tempo foi o Areaú. Sim. Foi o Areaú. Então, assim, sempre foi mostrando coisas boas. Eu já recebia qualquer assunto dentro do hotel mostrando a nossa Amazônia. Que legal, que legal. Nosso Amazonas. O Fique por Dentro, ele é uma marca consolidada, né, de programa de televisão, só que chegou um momento em que ele atravessou a TV comercial, a TV aberta, e foi para o digital. Hoje, Exato. ele é um portal de notícias. Como é que foi para você essa transição, que surgiu esse insight de você realmente ir para a internet agora como um portal de notícias? A mesma marca, mas um portal de notícias. Exato. Foi em 2023, eu já tinha tido o site do programa, tudinho. E aí, quando foi em 2023, como o meu marido não gostava muito de apresentar, nós nos tornamos sócio. Quando eu comecei o Fique por Dentro, em 2008, logo em seguida nós nos conhecemos. E aí, ele sempre escreveu muito artigos, livros, ele é escritor. E aí, nós resolvemos mudar para transformar o programa em portal de notícia, com o mesmo conteúdo, qualidade, e porque isso também ia nos deixar mais, digamos assim, folgados já numa parte da vida, no sentido de que, sendo um portal, a gente podia estar em Manaus, em qualquer lugar, a gente podia estar produzindo e colocando a notícia ali, né? Verdade. E nosso planejamento era convidar algumas pessoas para apresentar quadros também, não só em formato de vídeos, da mesma maneira da TV, mas no portal com o YouTube. Sim. Né? E aí, nós hoje são 3, né? Pode falar a data? Pode? Pode. Exatamente em 2023 isso aconteceu, né? Nós iniciamos em março com o portal, e nós oficialmente lançamos dia 1º de junho de 2023. Então, foi aí que a gente decidiu mudar para transformar o Fique por Dentro em portal. E hoje é um portal bastante acessado, né, com os mais variados nichos de notícia, continua falando ali de entretenimento, cultura, política, esporte. É um portal bem completo, né, Fique? Bem completo e imparcial, tá, gente? Então, assim, o nosso portal, você vai ter um conteúdo de qualidade. Eu respeito todas as editorias, mas o meu portal ele não tem editoria policial. Então, você sabe que quando não tem o crescimento, até demora um pouco, Verdade. né? Mas eu quero que as pessoas acessem o Fique por Dentro, porque sabem que vão ter uma notícia de qualidade, conteúdo de qualidade, de responsabilidade, de imparcialidade. Mesmo tendo política, de uma maneira imparcial, eu não me envolvo com nenhum grupo político, e é uma maneira mesmo assim, a notícia que a sociedade tem que ter veiculada, publicada no nosso portal. Muito bom. Ô, Fique, você tocou ainda há pouco no nome do seu esposo, o Luiz Lauschner. Você construiu uma linda história ao lado dele. Foi. Não é isso? Como é que foi conviver com o Luiz Lauschner, um dos principais escritores aqui do nosso estado? Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado a oportunidade de ter tido o Luiz na minha vida, em todos os sentidos. A nossa vida pessoal e o nosso
e o nosso trabalho junto, né? Porque tudo que eu me tornei profissionalmente, eu tive o apoio dele. A minha trajetória profissional, ela iniciou fortemente em 2008, quando nós nos conhecemos e fomos viver junto. Com um mês de namoro, a gente foi viver junto. E aí, em 2020, nós nos casamos. Então, assim, oficialmente, né? Então, foram 15 anos de... Claro, todo casamento tem seus altos e baixos, mas, assim, eu posso dizer de muita felicidade. E o dia a dia é o que mais dói no luto. É o dia a dia se ele estivesse vivo, ele estaria ali nos bastidores, tanto eu apoiando ele nos projetos dos livros dele, ele comigo com o Fink por Dentro. Então, é o dia a dia do cotidiano é o que dói muito mais. Por você não ter mais aquela mão que te segura, você não ter aquela companhia em casa, de tudo. Então, essa é a parte mais difícil. Eu tinha desistido de viver, eu voltei a viver mesmo, mantinha o portal no ar, mas não tinha mais a minha dedicação. Então, eu voltei a viver no dia 17 de fevereiro de 2025. Foi que eu realmente retornei digamos assim, a voltar a viver. Eu estava em Curitiba e resolvi voltar para Manaus, porque se é para recomeçar, eu tenho que recomeçar aqui, que é a minha história. Eu recebi proposta de trabalho, até trabalhei numa campanha política lá como assessora de imprensa em Curitiba, no Paraná, no município de Colombo, mas fui passar uns dias em Floripa com meu primo, que eu tenho... Metade da minha família é de Manaus, a metade é do Sul, na verdade de gaúcha, né? Sim. Mas eu tenho parentes em Floripa e em Curitiba minha filha está morando lá. Então, assim, com os meus netos. Então, eu recebi essa proposta de ficar em Florianópolis nas férias, trabalhando, mas eu precisava voltar para Manaus e ter esse recomeço na minha raiz. E enfrentar esse luto, enfrentar realmente poder entrar em casa... e por mais que a gente tenha feito algumas modificações, não estou mais no mesmo quarto, tudo, mas assim, eu precisava estar em Manaus para esse recomeço. É viver um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez. E não é nada fácil, eu imagino. Não. Sorrir não é fácil. E a gente recebe críticas de todas as maneiras, né? Mas eu estou numa fase da minha vida em que eu não me importo com o que estão pensando ou falando. Eu me importo em viver o hoje, porque a gente vive o hoje. Sabe? Se eu já tinha um desapego às coisas, hoje muito mais. Então eu quero viver o hoje e quero que as pessoas lembrem de mim sempre assim, poxa, eu conheci a Fink, nossa, nós vivemos isso, e sorriam ao lembrar por onde eu passei, sorrindo de alguma situação boa. Eu não sou perfeita, mas não sou santa, mas eu sempre fiz da minha vida algo bom, de que eu possa... se eu não posso ajudar, prejudicar, é que eu não vou. Entendeu? Isso no geral, dos amigos, do trabalho. Eu apoio as pessoas que querem iniciar a sua vida. Se eu puder dar oportunidade, eu dou oportunidade, se tiver ao meu alcance. Eu quero coisas boas. Eu acho que a gente tem que ser positivo. Claro. Né? Eu acho que é isso. Eu tive o privilégio de conhecer o Luiz Lauschner, de participar de 2 eventos na qual nós estávamos presentes. Foi. E tenho com muito orgulho lá na minha casa, na prateleira assim lá da estante, 2 livros autografados por ele, livros incríveis que eu tive prazer também de terminar de ler todos. Estão lá, bem guardadinhos, autografados por ele. E... de alguns jantares na tua casa também, que você deu na presença dele. Ele sempre era muito animado, um cara muito alto astral. E eu não tenho dúvidas de que ele tá muito feliz com essa tua nova fase, Com Fink. certeza. Ele nunca quis o luto. Inclusive, quando ele me acordou de madrugada, que a gente já vivia juntos há 12 anos, quando ele me acordou de madrugada, que ele me fez o pedido, disse assim, nós vamos casar. Eu achava, você está se sentindo mal quando ele me acordou? Não, eu te acordei porque nós vamos casar. Nós vamos casar oficialmente. Então, assim, ele disse assim para mim, você quer casar comigo? Porque daqui para frente, talvez você não seja mais só uma esposa, talvez você seja uma enfermeira. Eu disse, jamais.
eu vou ser sempre sua esposa e cuidar de você como sua esposa. Então, assim, eu quero sim. Nós casamos, porque nós tínhamos diferença de idade de 20 anos, né? E nós sofremos todo tipo de situações para a gente conseguir ficar juntos e enfrentar tudo isso. Preconceitos pela diferença de idade, pessoas que achavam que eu não precisava trabalhar porque eu vivia com um homem que poderia me bancar. Esse tipo de situação eu enfrentei, eu e ele. E todo mundo precisa trabalhar, sabe? Todo mundo precisa trabalhar. E nós trabalhamos sempre juntos, dedicados a projetos juntos e independentes. Então, assim, todo tipo de situação nós enfrentamos para a gente conseguir ficar junto os 15 anos que nós ficamos juntos. Que maravilha. Bom, vou mudar um pouco de assunto aqui, que o nosso tempo já tá quase estourando, mas eu quero fazer uma brincadeirinha, editor. Estica esse programa hoje, não tem essa não, que é a presença mais que especial da minha amiga Fink aqui. É o nosso quadro, a gente de vez em quando pinta uns quadros aqui no Chega Junto, dependendo do convidado que tá aqui com a gente. Como nós estamos do lado de uma jornalista, apresentadora, conceituada, é o quadro Plantão ou Pautão. Plantão ou pautão? Como é que funciona? Eu vou falar algumas manchetes fictícias e você, enfim, que vai me dizer se daria um plantão, ou seja, o que é um plantão? É uma notícia super urgente, ou um pautão, uma pauta de reportagem, que são aquelas reportagens mais leves, de comportamento, digamos assim. São notícias fictícias. Bora começar falando da primeira, então, rapidamente aqui? Você acha que essa notícia que eu vou ler agora aqui pra você daria uma super pauta ou um plantãozão assim pra você mandar a galera do Portal Fink por dentro e cobrir? A primeira notícia é: chefe manauara cria brigadeiro de jambu e conquista o mundo. Daria plantão ou pautão? Daria um pautão. É? Que é uma notícia leve. O portal ia cobrir numa boa essa notícia. Ia, com certeza, com certeza. Então daria um pautão, não é tão urgente assim. Próxima notícia é: avô viraliza ao ensinar netos a fazer farinha no quintal. Daria um plantão ou um pautão? Acho que um pautão ainda. É um pautão também, né? Não é pra tanto pauta. ainda. Uma super pauta. A próxima notícia fictícia é: chove tucupim em Belém por causa de fenômeno climático. Aí daria um plantão. Aí é um plantão. Eu ia ter que mandar a galera correndo lá pra Belém pra cobrir esse negócio. Com certeza. Com certeza. A próxima notícia é: influencer troca Wi-Fi por peixe frito e viraliza. Também vai lá no... Uma pauta tranquila, leve. Uma pauta. E a última é: governo libera sexta-feira de folga para quem quiser ir almoçar no Arena Gastro Show. Tem que ser um plantão. Tem que ser um plantão. Na Arena Gastro Show da Fink. Tem que ser um plantão. Ô Fink, eu queria que você falasse sobre esse evento que é tradicional e que vai acontecer em setembro desse ano. Como é que é o Arena Gastro Show? A Arena Gastro Show, eu criei no Fink por Dentro um quadro de gastronomia, a Confraria do Sabor, né? Então nós tínhamos esse quadro fixo de gastronomia, eu cozinhando, recebendo pessoas para cozinhar. E aí, daí surgiu, eu fui convidada para apresentar uma arena da Cozinha Show da Brasel Amazonas, seccional Amazonas. Sim. E daí por diante eu iniciei fazendo, eu não poderia usar Cozinha Show, que é um nome registrado da Brasel, né? E aí nós criamos o Arena Show Gastronômica, que foi até 2018 esse nome, e agora eu transformei para Arena Gastro Show, que é menor, uma nova roupagem. Ah, sim. Né? Então a gente fez essa forma. Então, assim, acontece em vários lugares de Manaus, já apresentei fora de Manaus, em diversos lugares, dentro de lojas, supermercados, eventos. É uma cozinha show no que eu recebo os chefes para apresentar uma receita, uma aula show, Legal. Né? A pessoa vem, a plateia senta, assiste, a gente brinca, tem tudo que envolve o setor de gastronomia, insumos, ingredientes, utensílios, tudo que envolve o setor, marcas, enfim, tudo, produtos e serviços que envolvem o setor gastronômico sempre estão presentes na arena. Uhum. Então, a gente tem sorteios, é bem animado, sabe? Legal. A plateia que assiste é muito participativo. Entrada franca. Entrada, geralmente, todas as vezes foram franca. Então, acontece... agora vai ser com o Millennium Shopping, tá? Então, a gente está com uma parceria com o Millennium. Primeira mão aqui, hein? Ela já anunciando o lugar. Então, assim, muito grata
a toda a equipe do marketing do Millennium Shopping pela oportunidade. Então, a gente vai ter várias edições dentro do Millennium. Nós teríamos agora, em junho, do Dia dos Namorados, mas como a gente quer trazer uma outra surpresa, nós vamos deixar para setembro. Olha, nós gostamos de surpresas. Não rola spoiler, não? A gente deve ter convidados de fora, vai ter umas situações voltadas assim... eu não posso ainda falar, mas assim, é uma surpresa. Tá bom. Mas vai ser boa, Tentei. com certeza vai ser ótima, todo mundo vai curtir. Vai ter um pouco aí um pouco de rock. Isso que eu ia perguntar, se ia ter música. Vai ter um pouco de rock, vai ter um pouco da turma de motociclista. Então, assim, vai ter uma coisa assim, bem legal. Vem convidados de fora, de outro estado, que curtisse um casal de um clube de motociclista. Sim. Que eles cozinham, tem uma atividade... social em cima disso. Então, é bem legal. Vai ser um pouco diferente a dinâmica. Vai ter um concurso de gastronomia com a gente, com toda a equipe da Faculdade Santa Teresa. Que legal. A nossa coordenadora de gastronomia, a Débora Valente, acompanhando esse concurso de receitas, né? Com prêmios da panela Royal Prestige. Então, com a nossa querida Aurilene e o esposo dela, Eduardo, que estão no projeto com a gente. Quem tiver interesse em participar, você tem uma marca, quer participar, pode vir, pode entrar em contato conosco, que as reuniões já estão acontecendo desse projeto, tá, gente? Mas vai ser bem legal. Na Praça de Alimentação do Millennium Shopping, em setembro. Aguardem. Bom demais. Minha amiga, eu tô muito feliz de estar aqui do teu lado hoje. Também. Faz mais de um ano que a gente não se vê pessoalmente, mas a nossa conexão estamos sempre junto ali. Rede social, WhatsApp, a gente sempre está se falando. Eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por você, viu? Por você, que eu digo você que ele... sabe... vou interrompê-lo. Eu digo que o Marcos, ele tem que estar em rede nacional. O gabarito dele, o profissionalismo... Sabe, assim, você é um ótimo profissional. Então, assim, eu acho que eu ficaria muito feliz de ver esse amazonense, esse manauara em rede nacional, porque você tem uma postura, você tem uma desenvoltura, você é um ótimo profissional. Obrigado, minha amiga. Fiquei agora todo bobo. Eu sou fã do trabalho dele, não somos amigos, eu sou fã e eu te vejo assim, apresentando algo nacionalmente, em rede nacional. Quem sabe, hein? Tô brincando, hein? Qualquer lugar, mas eu tô feliz. Estou muito feliz mais ainda em te ter aqui comigo, em te rever. E vamos se encontrar muito aqui, por favor, para fazer. Porque eu estou muito feliz também com essa tua nova fase. De verdade, eu vejo um brilho nos olhos assim que... Eu tô realmente muito feliz. Obrigada. Parece aquela primeira Fink do primeiro dia que eu te conheci lá onde eu trabalhava antigamente, ali nos bastidores. Exato, que você dirigiu também. Verdade. Fez produção, dirigiu. Ele é um profissional completo, gente. Completo. Agora, pra gente encerrar, eu queria que você olhasse naquela câmera fechada ali e deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que te acompanham, que se inspiram em você e que também têm um sonho em se tornar um comunicador ou uma comunicadora. Comece. Primeira coisa, se você tem vontade, você tem que começar. E procurar se capacitar. Se você já tem talento ou desenvoltura, comece. Se alguém te der a oportunidade, aproveita. Aproveita até o não. Porque às vezes a gente recebe um não e a gente acha que aquilo foi o fim de tudo. Não é. Verdade. É porque a gente tem uma outra porta que será aberta e a gente vai para outro rumo que vai nos fazer bem. Então, seja positivo, seja educado, seja gentil, não importa o lugar que você esteja, com quem você esteja lidando, seja desde uma função simples ao alto gabarito de uma empresa, seja correto, procure se capacitar e aproveite as oportunidades e faça uma coisa, faça com que por onde você passe as pessoas possam lembrar de você sorrindo. Poxa, ele foi legal comigo. Então, assim como vão te dar oportunidade, depois você também deve dar oportunidade às pessoas. Eu acho que a vida é isso. O sol, ele nasce para todos. Ele brilha para todo mundo.
ele nasce pra gente, ele nasce pra qualquer pessoa, ainda mais em Manaus, que cada um tem seu sol, né? E esse também é positivo, porque o calor humano de Manaus não tem igual. Então, aproveite isso, aproveite, comece. Eu comecei, não deu certo aqui, eu errei na hora da minha apresentação. Isso vai acontecer, ninguém nasce totalmente preparado, sabe? Os melhores apresentadores de grandes jornais, telejornais, de televisão, já aconteceram coisas inusitadas, já aconteceram imprevistos, ao vivo. Vá, inicie, comece, aproveite todas as oportunidades. Ou seja, sejam sem vergonha num bom sentido da palavra. Abrace oportunidades e pessoas. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Pela tua presença aqui. Vou fechar hoje, vou quebrar o protocolo, vou ir mais pra pertinho dela, porque ela é minha amiga. E você que tá me assistindo aí, obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Na próxima semana tem mais Chega Junto e é claro que eu vou estar te esperando por aqui, Abraço, tchau, tchau.